Todos os dias a empregada tinha que buscar o dono com flores com 2 horas de antecedência. No entanto, só porque ela estava alguns minutos atrasada, o proprietário ficou com raiva e arrancou o buquê dela. Para puni-la, ele a levou ao cemitério a algumas dezenas de quilômetros de distância e a obrigou a voltar a pé para a mansão, enquanto ele dirigia atrás para segui-la. 5 horas depois, Lyra voltou para a vila, mas antes de poder descansar teve que limpar o quarto da dona. Um trabalho tão intenso deixou Lyra extremamente cansada. Ele olhou pela janela desejando uma vida de liberdade. Nesse momento, a velha criada entrou na sala. Embora a família On fosse muito fria, os servos eram extremamente gentis. O servo disse a ela para se esgueirar para descansar e deu a ela o trabalho. Mas, para evitar problemas, Lyra recusou e continuou trabalhando. Enquanto conversavam, Lyra perguntou a ele sobre o pai de On. A velha estranhou que Lyra mencionasse o dono falecido. Lyra usou a desculpa de ver a foto da família de On e ficou curiosa. Acontece que depois de acordar no cemitério, Lyra viu um velho estranho. Ela descobriu que ele era o pai de On com base em fotos de família. Ele chamou o nome do dono, e o velho também ficou surpreso ao ver a criada. Depois disso, implorou fervorosamente a Lyra que não contasse a ninguém que ainda estava vivo. Vendo Lyra vacilar e On também por perto, o velho marcou um encontro de Lyra às 15 horas para esclarecer tudo, depois foi embora. Lyra também não contou isso a On, mas pediu informações ao companheiro. Nesse momento, On, que estava do lado de fora da porta, ouviu as empregadas conversando sobre seu falecido pai e ficou extremamente frio. Primeiro despediu-se da velha, depois aproximou-se de Lyra e repreendeu-a por não ter o direito de mencionar o pai, advertindo-a para não falar da família, porque era apenas uma escrava. Lyra hesitou em dizer a On que seu pai ainda estava vivo. Embora On fosse muito frio com todos, ele valorizava os brinquedos infantis. Naquele ano, quando On tinha 8 anos, seu pai estava ocupado com o trabalho, então ele não tinha tempo para brincar com ele. Antes de partir, seu pai também o confortou dizendo que tentaria voltar mais cedo para brincar com ele. Mas On não sabia que era a última vez que via seu pai. Ele esperou o dia todo pelo retorno de seu pai, até que sua mãe o informou que seu pai havia sofrido um acidente repentino e faleceu. Isso foi um grande choque para On. Desde então, ele valorizou profundamente seus parentes, nunca duvidou das palavras de sua mãe e sempre assumiu que seu pai havia falecido. Mas aparentemente seu pai ainda estava vivo e escondendo algum segredo. Vendo a reunião se aproximando, Lyra pretendia encontrar o proprietário e contar a verdade a On. Como prometido, o dono apareceu no jardim de flores. Naquele momento, On ouviu o mordomo mencionar que não viu Lyra. Preocupada que Lyra desaparecesse novamente, On correu nervosamente para fora e encontrou sua mãe. Ela perguntou à mãe se ela tinha visto Lyra, mas ela tinha um preconceito pré-existente contra Lyra e se sentia incomodada. On não queria discutir com sua mãe, então ela deixou a mansão. Ele viu Lyra e alguém ao lado dela. Lyra perguntou ao proprietário por que ele não voltou para os parentes. Na verdade, ainda não podia voltar, mas confiava muito em Lyra. Naquele momento, On apareceu por trás e viu um rosto familiar. Ele não esperava que fosse seu pai morto há muito tempo. Ele não esperava que seu pai estivesse conversando com a criada que comprou. Parecia que havia um segredo entre os dois. On estava prestes a ir para lá quando seu pai desmaiou de repente. Ele o levou às pressas para o hospital. Vendo seu pai na sala de emergência, ele ficou extremamente confuso. Nesse exato momento, a enfermeira veio pedir que ele assinasse e no processo indagou sobre o estado básico do paciente. No entanto, mesmo os hábitos alimentares ou o tipo de sangue de seu pai, ele não sabia. Essas perguntas o deixaram muito frustrado. Quando a enfermeira saiu, ela olhou friamente para Lyra, questionando por que ela e seu pai estavam conversando, vendo que a lança estava apontada para ela. Ela teve que dizer a verdade. Ela inicialmente conheceu o dono no cemitério e ele implorou para ela não contar a mais ninguém. Como Lyra era uma estranha, ela não sabia o que havia acontecido com sua família. Ela originalmente pretendia falar com o proprietário e depois falaria sobre isso com On. Inesperadamente as coisas acabaram assim agora, ou não perdeu a paciência. Ela sabia que não poderia culpá-la por isso. O que mais o preocupava agora era a saúde do pai. A honesta Lyra, vendo o estresse de On, foi consolá-lo dizendo que embora não tivesse conversado muito com o dono, ela podia ver a preocupação dele com On por toda essa vida. Ele era quem mais o culpava. Nesse momento, a enfermeira saiu para anunciar que o paciente estava fora de perigo, mas ainda precisava descansar. On sempre teve uma cara fria, agora ele mostrava uma expressão preocupada. Ele não via seu pai desde criança. Mais de 40 anos se passaram. Ele não entendia o que havia acontecido naquela época. Ele esperava que seu pai acordasse logo e lhe desse um motivo. Neste momento, a única coisa que ele podia ter certeza era que o que sua mãe disse naquele ano não era totalmente verdade. Ele suspeitava que o súbito desaparecimento de seu pai tinha algo a ver com sua mãe. Pensando nisso, ele saiu do quarto do hospital, momento em que Lyra lhe entregou uma carteira que pertencia ao pai.
Em sua carteira havia uma foto de sua família reunida. Isso provou que a posição dele e de suas duas irmãs no coração de seu pai não havia mudado. Depois disso, ele saiu sozinho para pensar. Lyra estava sempre esperando em silêncio por perto. Ele não esperava que quando estivesse mais triste, Lyra estaria sempre ao seu lado. Vendo-o tão triste, ela também involuntariamente derramou lágrimas e até mesmo trouxe água quente para ela. Embora o ferimento em sua mão direita tenha sido causado por On, ela tomou a iniciativa de cuidar dele. Naquela época, On recebeu um telefonema de sua mãe. Sua mãe perguntou onde ela estava e informou que sua irmã havia acabado de chegar em casa, com as emoções extremamente agitadas. Por desconfiar da mãe, ela não mencionou que o pai ainda estava vivo e decidiu ir para casa verificar a situação da irmã. Ele era outra pessoa. Antes de ir embora, deixou o telefone para Lyra e disse para ela ficar aqui para cuidar bem do pai. Se algo inesperado acontecesse, ela tinha que avisar imediatamente. Depois de voltar para casa, sua mãe estava esperando na sala por um longo tempo. Embora ela não falasse muito, sua mãe ainda notou algo estranho em seus olhos quando ela olhou para ela. Sua irmã ainda era a mesma de antes. Apenas vê-lo lembrou de sua irmã morta. Embora On também estivesse muito triste em seu coração, ela teve que tentar confortá-la. Neste momento no hospital, seu pai acordou, mas sua saúde não melhorou. Em coma, ele confundiu Lyra com On e perguntou se ela ainda estava brava com ele. Lyra não sabia o que fazer, mas tentou confortá-lo, dizendo-lhe que On não estava zangado, pelo contrário, desejava-lhe uma rápida recuperação, mas conhecia muito bem o seu estado. Disse que tinha algo importante para contar dele. Quando On recebeu a ligação de Lyra, ele correu para o hospital. Embora não agradecesse a Lyra, não era difícil perceber por sua expressão que ele era sincero, que aos poucos passará a confiar nela. Ele sempre ficava no quarto do hospital e esperava o pai acordar. O pai dizia com dor que o filho não estava bravo com ele, sempre sacrificou tudo por ele. Ao ouvir essas coisas, On ficou confuso. Ele desejou poder explicar com mais detalhes. O pai deles chegou a dizer que, embora eles não se vissem cara a cara, ao longo dos anos ele nunca se afastou, sempre observando os filhos crescerem aos poucos. Isso deixou-o muito surpreso. Ele queria que seu pai pudesse contar mais sobre o passado. Mas quando seu pai estava prestes a falar, algo inesperado aconteceu. Ele teve um ataque cardíaco e desmaiou. Ou até esperava poder usar seus bilhões de dólares em troca da saúde de seu pai. Felizmente, a cirurgia correu muito bem. Temporariamente seu pai não estava fora de perigo. Ele sempre foi frio. Agora parecia uma criança ressentida. Lyra entendeu que On estava extremamente estressado, então ela apenas o seguiu silenciosamente, nunca o deixando. Não importa o quanto ele a atormentasse, mas para Lyra, ela perdeu os pais quando era jovem, ela entendeu o quão importante seu pai era para On. Pensando nisso, ela reuniu coragem para confortá-lo e ao mesmo tempo dar-lhe uma notícia muito importante. Quando On não estava no hospital, o dono disse que alguém não o queria vivo. Desta vez, On parecia impaciente para perguntar se seu pai tinha mais alguma coisa a dizer. Lyra não fez nenhum segredo, dizendo que só disse essa frase. Isso deixou-o mais desconfiado. Ele imediatamente decidiu ir para casa para encontrar sua mãe. Desta vez, On não fez Lyra voltar para casa, deixando-a sentar no banco do passageiro. Embora não quisesse admitir, nos poucos dias em que viveram juntos, aos poucos passou a confiar em Lyra. Não só isso, mas tomou a iniciativa de colocar o cinto de segurança para Lyra. Na realidade, On esperava desesperadamente que Lyra não tivesse nada a ver com a morte de sua irmã, mas ela não demonstrou. De volta à vila, On disse a ele para esperar por ele do lado de fora e não importa o que ouvisse, ele não deveria ter medo. On voltou para casa e perguntou à mãe se ela tinha certeza de que seu pai havia morrido em um acidente repentino. Sua mãe não pensou muito sobre isso, mas ela ainda confirmou. Pensando nisso, On disse que queria mover o túmulo de seu pai, o que deixou sua mãe extremamente nervosa, e ele perguntou a ela por que ela queria fazer isso de repente. Ela não sabia que era apenas uma maneira de visitar a sonda de On. Ele notou que as mãos de sua mãe estavam entrelaçadas. Isso foi uma ação causada pelo estresse. On disse que só estava pensando nisso recentemente. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu. Após esse período, sua mãe ficou mais alerta. Quando seu filho não estava aqui, ele foi procurar a governanta, disse a ela para vigiá-lo e não contar a ninguém sobre o que aconteceu naquele ano. Ao mesmo tempo, On também suspeitava que sua mãe e a família tinham uma rixa e guardavam muitos segredos. Os dois tinham acabado de sair, quando o mordomo seguiu furtivamente. No caminho de volta ao hospital, Lyra não dormia há 2 dias e inevitavelmente se sentia cansada, ou era muito atenciosa, tinha medo de estar com frio, então ligou o aquecimento. Quando Lyra acordou, On agiu como se nada tivesse acontecido. No hospital, seu pai ainda estava em coma. Neste momento, a governanta o seguiu disfarçadamente até o hospital, e então ligou para o proprietário para avisá-lo. Embora ele não soubesse quem estava no hospital, ele podia dizer pela expressão de On que a pessoa lá dentro era muito importante para ele.
parecendo ter adivinhado alguma coisa, ela mandou a governanta supervisionar o filho, dizendo que iria imediatamente para o hospital. On ficou bastante tocado por Lyra estar sempre ao seu lado, mas ainda assim ele fingiu não saber, então ele disse a ela para sentar e descansar. Parecia frio, mas na verdade era sua preocupação silenciosa por ela. Ela secretamente olhou para On, que rapidamente evitou seu olhar. Então um velho veio ao hospital. Naquele ano, após a morte de seu pai, ele costumava ir à sua loja para jogar. A partir de então, os dois eram mais como pai e filho. Enquanto estivesse de mau humor, iria à loja do velho. Ou não ousava confiar em ninguém, tinha que contar suas dúvidas ao velho. O velho também concordou com suas suspeitas, mas aconselhou-o a pensar no pior que poderia acontecer. Enquanto os dois conversavam, Lyra trouxe água para o velho. Olhando para a linda garota à sua frente, o velho pensou que ela era namorada de On. A enfermeira saiu e anunciou que seu pai havia recobrado a consciência. Ela havia acabado de entrar no quarto quando sua mãe chegou ao hospital. Deste lado todos ainda não sabiam, On estava a consolar o pai. Mas o pai sabia que já não lhe restava muito tempo. Tentava conter a sua dor e dizia que não tinha feito nada de errado em toda a sua vida. Talvez a única coisa que deu errado foi amar sua mãe. Naquele ano ele não teve escolha e eles mostraram ao pai a única solução, que era partir tranquilamente. Assim ele poderia ter certeza de que estava seguro para On. Ele estava prestes a continuar falando quando sua mãe abriu a porta. Vendo seu falecido marido ressuscitado, ela não estava apenas infeliz, mas também extremamente assustada. O rico deixou sua luxuosa mansão para ir ao cemitério todos os dias. O pai morto há muitos anos apareceu de repente na frente dele. No entanto, sua mãe não estava nada feliz, pelo contrário, ela estava extremamente assustada. O estado do pai piorou. Enquanto a mãe se preparava para sair, On perguntou se ela deveria ter algo a ver com isso. Naquele ano, sua mãe o enganou dizendo que seu pai havia falecido. On não queria falar muito. Quando chegasse em casa, eles conversaram depois. Para o agora, o mais importante era que o pai estivesse em paz, mas a realidade sempre foi cruel. Apesar dos melhores esforços do hospital, a doença do proprietário se acumulou ao longo de muitos anos. Então ele não tinha muito tempo sobrando. Lyra presenciou essa cena, mas como era apenas uma empregada, só podia ficar tranquila ao seu lado. O pai disse ao filho que a pior coisa do mundo era não estar mais com ele. Se tivesse a chance de escolher, definitivamente não deixaria On naquele ano. Olhando para o filho adulto, o pai aconselhou muitas vezes a esquecer o passado e depois que o pai foi embora, não se vingar. Aparentemente, o pai não queria ver On e sua mãe discordarem, então ele não disse a verdade naquele ano. Ou perdeu o pai novamente. Lyra viu essa cena e não pôde fazer nada. Ele sabia que isso era um choque para On. Quando ele voltou para a vila, a mãe viu a expressão no rosto do filho e adivinhou o que havia acontecido. Ao saber que seu marido havia falecido, embora ela tenha ficado um pouco chocada, ela rapidamente se recuperou ao normal. On enfatizou como mentiu sobre a morte de seu pai naquele ano. Parecia que a mãe queria dar uma desculpa, mas quando questionada por On, ela teve que dizer que seu pai não era uma boa pessoa. Naquele ano ele teve um caso com uma criada e foi descoberto. Sua punição foi desaparecer da mansão, mas On não acreditou. Vendo On em dúvida, a mãe expressou seu ressentimento. Ele disse que fez isso porque queria o melhor para seus filhos. Se você voltou para aquele ano, ainda fez a mesma escolha. No entanto, depois que On saiu, ele ficou muito alarmado. Obviamente, aquele ano não foi tão fácil. Depois de voltar para o quarto, ou olhando para a foto tirada com seu pai, ela se lembrou do que sua mãe acabou de dizer. Ele então pegou um vaso e jogou no chão para descarregar sua raiva. Aos seus olhos, essa família estava cheia de mentiras. Com um anel deixado por seu pai, ele decidiu descobrir a verdade sozinho, mesmo que fosse sua mãe biológica. O proprietário coincidiu com Lyra. Ele sabia que ultimamente Lyra estava sempre no hospital com On, então ele descarregou sua raiva nela. Ela arrogantemente o advertiu para não tentar se aproximar de seu filho e o lembrou de que ela era uma serva humilde. Mas Lyra não percebeu isso. Experimentando a história do dono, ele pôde sentir que On não era tão frio quanto parecia. Aumentando a culpa pela morte de sua irmã, Lyra decidiu ficar com On para espiar. Ele então entrou na sala de limpeza enquanto On pensava no que fazer a seguir. Ele olhou para Lyra, então tomou a decisão frenética de expor a vulnerabilidade de sua mãe. Ele então arrastou Lyra para a sala e disse friamente à mãe que se casaria com Lyra. Tanto sua mãe quanto Lyra ficaram chocadas com essa declaração.